Você está prestes a descobrir algo que mudará para sempre a forma como você enxerga os números, a abundância e o caminho que Deus traçou para a sua vida. O que vou revelar agora não é coincidência, não é sorte, é um chamado. E se você está aqui, neste exato momento, é porque o céu permitiu que nossos caminhos se cruzassem. Meu nome é Padre Pio. Caminhei pela terra carregando as chagas de Cristo em minhas mãos, pés e coração. Vi coisas que os olhos humanos não podem explicar. Conversei com anjos, enfrentei demônios e aprendi que Deus fala conosco de formas misteriosas, muitas vezes através daquilo que parece simples, ordinário e insignificante. Os números são uma dessas linguagens divinas. Eles não são apenas símbolos matemáticos. São mensagens, são portas, são chaves que podem abrir os tesouros que o Pai reservou para você desde antes do seu nascimento. E hoje vou compartilhar com você 6 números sagrados que carregam uma energia transformadora tão poderosa que, se você os compreender e os abraçar com fé verdadeira, sua vida nunca mais será a mesma a partir deste ano de 2026. Escute com o coração, não apenas com a mente, porque o que vou dizer agora não vem de mim. Vem de uma sabedoria que transcende este mundo. Você já se perguntou por que certas pessoas parecem receber graças sem esforço, enquanto outras lutam a vida inteira contra a escassez? Por que alguns caminham na abundância, enquanto você sente que está sempre um passo atrás, sempre quase alcançando, mas nunca chegando lá? A resposta não está na sorte, está na sintonia, está em reconhecer os sinais que Deus coloca diante de você todos os dias. E os números são um desses sinais mais poderosos e mais ignorados. Durante minha vida terrena, aprendi que Deus usa códigos. Ele falou através de sonhos com José, através de visões com os profetas, através de números com Moisés, com Daniel, com João no Apocalipse. E ele continua falando hoje, com você, através de datas que se repetem, através de horas que você vê no relógio sem querer, através de valores que aparecem na sua vida de formas inexplicáveis. Mas você estava dormindo, estava cego, estava surdo para essas mensagens. Até agora, porque agora você vai acordar. Agora você vai ver. Agora você vai entender que a pobreza que te assombra não é uma maldição permanente. É apenas uma fase de aprendizado que está prestes a terminar. O primeiro número sagrado que quero revelar a você é o 3. Sim, o 3. O número da Santíssima Trindade. O número que representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo unidos em amor perfeito. Este número carrega em si a essência da completude divina. Não é à toa que Jesus ressuscitou no 3º dia. Não é à toa que Pedro negou Cristo 3 vezes antes de se tornar a rocha sobre a qual a igreja foi construída. O 3 é o número da transformação completa. É o número que diz que você não está sozinho, que há uma força tríplice te sustentando, mesmo quando você acha que está caindo. Quando você abraça o 3 em sua vida, quando você medita sobre ele, quando você o coloca em suas orações e em suas decisões, você está convidando a própria presença de Deus para habitar suas circunstâncias materiais. Deixe-me te contar algo que poucas pessoas sabem. Quando eu estava em oração profunda, muitas vezes via o número 3 brilhando diante de mim, como se fosse escrito em luz celestial. E sempre que isso acontecia, uma graça extraordinária estava prestes a se manifestar. Uma cura, uma conversão, uma provisão financeira para alguém que estava desesperado. O 3 é a assinatura de Deus em sua vida. É Ele dizendo que está trabalhando em 3 dimensões ao mesmo tempo. No seu passado, curando feridas. No seu presente, provendo o que você precisa. No seu futuro, preparando bênçãos que você ainda nem imagina. Mas para ativar o poder do 3, você precisa fazer algo simples, porém profundo. Você precisa agradecer 3 vezes por dia, de manhã ao acordar, à tarde no meio do seu trabalho, à noite antes de dormir. Agradeça por 3 coisas específicas, não coisas grandes, coisas simples, o ar que você respira, a água que você bebe,
a cama onde você dorme, porque a gratidão é a chave que abre as comportas da abundância celestial. Agora preste atenção ao segundo número. É o 7. O 7. O número da perfeição divina, o número da criação completa. Deus descansou no sétimo dia, não porque estava cansado, mas porque havia completado sua obra perfeita. O 7 aparece na Bíblia mais de 700 vezes. 7 selos, 7 trombetas, 7 igrejas, 7 Espíritos de Deus. Este número é tão poderoso que até o mundo secular reconhece sua magia. 7 cores no arco-íris, 7 notas musicais, 7 dias na semana. O 7 é o número que declara que algo está terminado, completo, realizado. E em 2026, o 7 vem até você como uma promessa. A promessa de que seus ciclos de escassez estão chegando ao fim, de que uma nova era está começando em sua vida financeira e material. Você sabe o que descobri durante minhas experiências místicas? Que o 7 é também o número da paciência recompensada. Pense em José do Egito. 7 anos de abundância seguidos, por 7 anos de escassez. Mas José havia se preparado, havia guardado, havia confiado. E no final, ele não apenas sobreviveu, ele prosperou. Ele salvou nações inteiras da fome. O 7 está te dizendo que é hora de você fazer o mesmo. É hora de você se preparar para uma estação de abundância, que vem depois de uma longa estação de aprendizado. Mas a preparação começa agora. Começa com você decidindo de forma consciente e deliberada que não vai mais viver como um mendigo espiritual. Que você é filho de um rei. Que você tem direito à herança que o Pai preparou para você. E aqui está algo prático que você pode fazer. Durante 7 dias consecutivos, coloque o número 7 em algum lugar visível em sua casa. Pode ser um papel na geladeira, pode ser uma nota no espelho do banheiro, pode ser um lembrete no seu celular. E toda vez que você vir esse número, faça uma pausa, respire fundo 3 vezes e diga em voz alta: eu sou filho da abundância divina. Meus dias de escassez estão terminados. O 7 está selando minha vitória. Pode parecer simples, pode parecer até ingênuo para alguns, mas eu te digo, com a autoridade de quem conversou com o céu. A fé simples e infantil move montanhas que a sabedoria humana não consegue nem arranhar. O terceiro número sagrado é o 12, o número da plenitude e do governo divino. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, 12 portas na Jerusalém celestial. O 12 representa a administração perfeita de Deus sobre todas as áreas da sua vida. Quando você entende o 12, você entende que Deus não quer apenas abençoar uma parte de você. Ele quer abençoar tudo. Sua saúde, sua família, seus relacionamentos, suas finanças, seu trabalho, sua mente, sua alma, seu corpo. Tudo. O 12 é o número da totalidade governada pelo amor divino. E vou te contar algo que experimentei pessoalmente. Muitas vezes, quando estava atendendo confissões, eu via claramente o número 12 flutuando sobre a cabeça de certas pessoas. E sempre que isso acontecia, eu sabia que Deus estava prestes a fazer uma obra completa na vida daquela pessoa. Não apenas uma bênção isolada, mas uma transformação total, uma renovação de todas as áreas ao mesmo tempo. E isso é exatamente o que está disponível para você agora em 2026. Deus não quer apenas te dar dinheiro. Ele quer te dar sabedoria para administrar esse dinheiro. Ele quer te dar paz para desfrutar dessa abundância. Ele quer te dar relacionamentos saudáveis para compartilhar essas bênçãos. Ele quer governar sobre cada aspecto da sua vida com amor perfeito e provisão ilimitada. Mas aqui está o segredo que muitos não entendem. O 12 também representa responsabilidade. Os 12 apóstolos tinham uma missão. As 12 tribos tinham uma função específica. O 12 não é apenas sobre receber. É sobre administrar. É sobre multiplicar. É sobre ser um canal de bênção para outros. Então, quando você abraça o 12, você está dizendo a Deus: eu estou pronto não apenas para receber, mas para distribuir. Não apenas para ser abençoado, mas para ser uma bênção.
E é nesse momento que as comportas dos céus se abrem de uma forma que você nunca imaginou possível. Agora chegamos ao quarto número, e este é especialmente poderoso para aqueles que estão lutando contra dívidas e dificuldades financeiras. É o número 40. Sim, 40. O número da provação que leva à promoção. O número do deserto que leva à terra prometida. Moisés ficou 40 anos no deserto antes de liderar Israel. Jesus jejuou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério. Israel vagou 40 anos antes de entrar em Canaã. O 40 é o número que diz: seu tempo de preparação está terminando. Sua temporada de teste está chegando ao fim. Você está prestes a entrar na sua terra prometida. E aqui está algo profundo que preciso que você entenda. O deserto não é punição. O deserto é escola. Deus te levou para o deserto financeiro não para te destruir, mas para te ensinar algo que você não poderia aprender na abundância. Ele te ensinou humildade. Ele te ensinou dependência. Ele te ensinou a distinguir entre o que é essencial e o que é supérfluo. Ele te ensinou a confiar quando não há razão humana para confiar. E agora, depois de tantos anos lutando, depois de tantas noites em claro se perguntando como vai pagar as contas, depois de tanta vergonha por não conseguir prover como gostaria, agora chegou sua hora. Seu período de 40 está terminando, mas você precisa fazer algo crucial. Você precisa decidir que não vai ficar no deserto por um dia a mais do que o necessário. Israel ficou 40 anos, mas poderia ter sido apenas 40 dias se eles tivessem confiado plenamente desde o início. Não cometa o mesmo erro. Não prolongue sua estadia no deserto por incredulidade, por reclamação, por amargura. Aceite que o tempo de aprendizado está completo. Agradeça pelas lições e dê o passo de fé em direção à sua terra prometida. Mesmo que você não veja ainda como isso vai acontecer, mesmo que as circunstâncias ainda pareçam impossíveis, dê o passo, porque é no movimento que o milagre acontece. O quinto número é o número que carrega a vibração da graça multiplicadora. É o número 5. Na Bíblia, 5 representa a graça de Deus em ação. Jesus alimentou 5.000 pessoas com 5 pães. Davi escolheu 5 pedras lisas para enfrentar Golias, mas só precisou de uma porque a graça de Deus estava sobre ele. O livro de Salmos tem 5 divisões. O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, estabelecem o fundamento de toda a revelação divina. O 5 é o número que diz que a graça de Deus é suficiente, que você não precisa ser perfeito, que você não precisa ter tudo resolvido, que você não precisa entender todos os detalhes. A graça de Deus multiplica o pouco que você tem e transforma em muito mais do que você precisa. Deixe-me te contar algo pessoal. Durante minha vida, muitas vezes fui tentado a achar que não era suficiente, que minhas orações não eram poderosas o bastante, que minha fé não era forte o bastante, que eu era apenas um frade pobre e ignorante que não tinha nada especial para oferecer ao mundo. Mas Deus me mostrou repetidamente que Ele não escolhe os qualificados. Ele qualifica os escolhidos, e a escolha não depende dos seus méritos, depende da sua graça. E quando você entende isso, quando você realmente absorve essa verdade, no mais profundo do seu ser, algo sobrenatural acontece. Você para de tentar fazer as coisas acontecerem por sua própria força. Você para de se esforçar até a exaustão. Você para de carregar fardos que nunca foram seus para carregar. E você simplesmente se abre para receber o que Deus sempre quis te dar. O 5 em 2026 está te dizendo: pare de lutar. Comece a receber. Pare de se sentir culpado por desejar abundância. Deus não é pobre. Deus não valoriza a pobreza como se fosse virtude. Deus é abundante. Ele criou um universo infinito. Ele encheu a terra de riquezas inimagináveis. E Ele quer que seus filhos vivam em plenitude, não em escassez. Mas para receber, você precisa abrir suas mãos. E mãos fechadas em torno do medo, da culpa, da vergonha, não podem receber nada novo. Abra suas mãos. Abra seu coração.
e deixe a graça multiplicadora do 5 fluir em sua vida como um rio que nunca seca. E agora, chegamos ao 6º e último número. O número que sela tudo o que falamos até agora. É o número 1. Sim, o 1. O número da unidade. O número da singularidade de Deus. O número que declara que há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O 1 é o número que diz que você não está fragmentado, que você não precisa viver dividido entre a fé e o medo, entre o desejo de abundância e a culpa por desejar, entre a esperança e o desespero. O 1 é o número da integração completa. É o número que diz que quando você se alinha com o 1, com o Deus único e verdadeiro, tudo em sua vida se alinha também. E aqui está a revelação final que preciso te dar. Quando você soma todos esses números sagrados, 3 mais 7 mais 12 mais 40 mais 5 mais 1, você chega a 68. E se você reduzir esse número somando os dígitos, 6 mais 8, você chega a 14. E se reduzir novamente, 1 mais 4, você chega a 5. A graça. Tudo volta à graça. Tudo sempre voltou à graça. Não importa quantos números você some, não importa quantos caminhos você percorra, no final, tudo se resume à graça multiplicadora de Deus agindo em sua vida. Mas agora você deve estar se perguntando: Padre Pio, o que eu faço com tudo isso? Como eu uso esses números em minha vida prática? Como eu transformo esse conhecimento em resultados reais? E eu vou te dizer exatamente o que fazer. Mas antes, preciso que você entenda algo fundamental. Esses números não são amuletos mágicos, não são fórmulas automáticas de enriquecimento, não são truques para manipular o universo. Eles são ferramentas espirituais, são pontos de foco para a sua fé, são lembretes constantes das promessas de Deus. São âncoras que mantêm sua mente fixada no reino celestial enquanto você vive no mundo material. A primeira coisa que você vai fazer é escolher um dia desta semana, um dia qualquer, e nesse dia você vai fazer um jejum especial, não um jejum de comida necessariamente, mas um jejum de reclamação. Durante 24 horas completas, você não vai reclamar de nada, não vai falar sobre suas dificuldades financeiras, não vai murmurar sobre suas dívidas, não vai lamentar sua situação. Cada vez que surgir um pensamento negativo, você vai substituí-lo imediatamente por gratidão. E toda vez que você fizer isso, você vai visualizar o número 3 brilhando em sua mente. Pai, Filho, Espírito Santo, sustentando você, guardando você, provendo para você. Durante esse dia de jejum de reclamação, você vai escrever 7 coisas que você deseja manifestar em sua vida financeira em 2026. Não seja vago, seja específico. Não escreva, quero mais dinheiro. Escreva quanto você quer ganhar por mês. Escreva que dívidas você quer quitar. Escreva que sonhos você quer realizar. Escreva que pessoas você quer ajudar. Seja claro, seja ousado. Porque Deus não se impressiona com pedidos pequenos. Ele se entristece quando seus filhos pensam pequeno demais. Quando você terminar de escrever esses 7 desejos, você vai ler cada um deles em voz alta 12 vezes. Sim, 12 vezes. Uma vez para cada área da sua vida que Deus quer governar. E cada vez que você ler, você vai sentir a realidade daquilo penetrando mais fundo em seu espírito. Até que não seja mais apenas um desejo, até que se torne uma certeza. Depois disso, durante 40 dias consecutivos, você vai dedicar pelo menos 5 minutos todas as manhãs para meditar nesses números. 3, 7, 12, 40, 5, 1. Você vai repeti-los em sua mente, vai senti-los em seu coração, vai permitir que eles criem uma nova vibração em seu ser. E toda vez que você vir qualquer um desses números durante o dia, em um relógio, em uma placa, em um recibo, em um número de telefone, você vai parar por um instante, vai respirar fundo e vai dizer: Obrigado, Pai, pela confirmação. Estou no caminho certo. Minha abundância está vindo. E no 41º dia,
você vai fazer algo especial. Você vai pegar uma nota de dinheiro, qualquer valor que você tenha, mesmo que seja a menor nota que existe, e você vai doá-la para alguém que precisa mais do que você. Pode ser um mendigo na rua, pode ser uma instituição de caridade, pode ser alguém da sua própria família. Não importa. O que importa é o ato de dar. Porque você não pode receber com mãos fechadas. E quando você dá, mesmo do seu pouco, você está declarando ao universo: eu confio que há mais de onde isso veio. Eu não estou operando a partir da escassez. Eu estou operando a partir da abundância. E essa declaração ativa leis espirituais que começam a trabalhar a seu favor de maneiras que sua mente racional nunca poderia planejar ou prever. Agora deixe-me te contar algo que vai parecer impossível, mas é absolutamente verdadeiro. Se você fizer exatamente o que estou te dizendo, com fé genuína e coração aberto, algo vai mudar em sua vida antes que o ano de 2026 termine. Não posso te dizer exatamente o que será. Não posso te prometer que você vai ganhar na loteria ou receber uma herança inesperada, mas posso te prometer que você vai experimentar uma mudança. Uma porta vai se abrir, uma oportunidade vai aparecer, uma ideia vai surgir, um encontro vai acontecer. Algo. E quando isso acontecer, você vai reconhecer imediatamente: isso é a mão de Deus, isso é resposta às minhas orações, isso é o resultado da minha fé. Mas aqui está o que muitas pessoas não entendem sobre manifestação e prosperidade. Quando a oportunidade vier, você precisa agir. Muitas pessoas oram por milagres e depois ficam sentadas esperando que o céu abra e derrame ouro sobre suas cabeças. Não é assim que funciona. Deus te dá a oportunidade, mas você precisa ter a coragem de atravessar a porta. Você precisa ter a ousadia de dar o passo. Você precisa ter a fé de agir mesmo quando ainda há incerteza, porque a fé não quer ter todas as respostas. A fé é caminhar mesmo quando você só enxerga o próximo passo. E enquanto você caminha, enquanto você aplica esses princípios, enquanto você medita nesses números sagrados, algo ainda mais profundo está acontecendo. Você está sendo transformado. Não apenas suas circunstâncias externas, mas seu interior, sua mentalidade, suas crenças, seus padrões de pensamento. Porque a verdadeira pobreza nunca foi financeira. A verdadeira pobreza sempre foi espiritual. É a pobreza de espírito que cria a pobreza material. É a mentalidade de escassez que atrai mais escassez. É a crença de que você não merece, de que você não é suficiente, de que Deus não se importa, que mantém você preso no mesmo ciclo de dificuldades ano após ano após ano. Mas não mais. Acabou. Essa temporada terminou. Você está entrando em uma nova era. Uma era onde você finalmente entende quem você realmente é. Você não é apenas um ser humano tentando ter uma experiência espiritual. Você é um ser espiritual tendo uma experiência humana temporária. E como ser espiritual, você carrega dentro de si o DNA do Criador. Você carrega a capacidade de criar, de manifestar, de transformar, de prosperar. Não através de esforço humano, mas através de alinhamento divino. E esses 6 números, 3, 7, 12, 40, 5, 1, eles são suas ferramentas de alinhamento. São suas senhas de acesso para os reinos da abundância celestial. São suas chaves para abrir portas que estavam trancadas há anos, talvez décadas. E agora que você as conhece, agora que você as recebeu, você tem uma responsabilidade, não apenas de usá-las para si mesmo, mas de compartilhá-las com outros que estão na mesma luta que você esteve. Porque a verdadeira abundância nunca é egoísta. A verdadeira abundância sempre transborda para outros. Então eu te digo agora, com toda a autoridade que recebi do alto, sua vida está mudando. Já começou a mudar no momento em que você começou a ouvir estas palavras. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. E estas palavras foram enviadas especificamente para você, neste dia, nesta hora, para te despertar, para te libertar, para te empoderar,
para te lembrar que você é filho do rei. E filhos de reis não vivem em pobreza. Eles não vivem em escassez. Eles não vivem em medo. Eles vivem em plenitude, em abundância, em confiança, em paz. Nos próximos dias e semanas, você vai começar a notar sincronicidades. Vai ver esses números aparecendo em lugares inesperados. Vai ter sonhos vívidos. Vai sentir uma paz inexplicável, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram completamente. Essas são confirmações. São sinais de que você está no caminho certo, de que o céu está orquestrando eventos a seu favor, de que anjos estão trabalhando nos bastidores da sua vida, arranjando encontros, abrindo portas, removendo obstáculos que você nem sabia que existiam. E quando a provisão vier, e ela virá, não se esqueça de retornar e agradecer. Não se esqueça de compartilhar seu testemunho. Não se esqueça de ser um canal de bênção para outros, porque o fluxo da abundância só se mantém quando há tanto entrada quanto saída. Se você apenas acumula, você bloqueia o fluxo. Mas se você recebe e dá, recebe e dá, recebe e dá, você se torna um rio de vida, em vez de um lago estagnado. E rios são poderosos. Rios transformam paisagens. Rios dão vida a tudo que tocam. Você sabe o que eu mais aprendi durante minha jornada terrena? Que Deus não está interessado em te dar apenas dinheiro. Ele está interessado em te dar sabedoria, em te dar caráter, em te dar maturidade espiritual. Porque quando você tem essas coisas, o dinheiro vem naturalmente como consequência. Mas se você tem dinheiro sem sabedoria, você o perde rapidamente. Se você tem dinheiro sem caráter, ele te corrompe. Se você tem dinheiro sem maturidade espiritual, ele te destrói. Então Deus está fazendo uma obra completa em você. Uma obra que vai te preparar não apenas para receber abundância, mas para mantê-la, multiplicá-la e usá-la para propósitos eternos. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? É que Deus te ama tanto que Ele estava disposto a te fazer passar pelo deserto para te preparar para o palácio. Ele te amou o suficiente para não te dar tudo imediatamente quando você ainda não estava pronto, porque se Ele tivesse feito isso, você teria se destruído. Mas agora você está pronto. Agora você passou pelo fogo e não foi consumido. Agora você foi refinado, purificado, fortalecido. E agora você pode receber sem perder. Pode prosperar sem se corromper. Pode ter abundância sem perder sua alma. Então, respire fundo. Sinta a presença de Deus envolvendo você neste exato momento. Sinta os anjos ao seu redor, celebrando, porque mais um filho está acordando para sua verdadeira identidade. Mais um filho está reivindicando sua herança. Mais um filho está entrando na plenitude que sempre foi seu direito de nascença. E agradeça. Agradeça pelas lutas. Agradeça pelas lágrimas. Agradeça pelas noites sem dormir. Agradeça pelas contas que não conseguiu pagar. Agradeça pelos momentos de vergonha. Agradeça por tudo, porque tudo serviu para te trazer até aqui, até este momento de revelação, até este ponto de virada, até esta encruzilhada onde você finalmente escolhe crer em vez de duvidar, escolhe confiar em vez de temer, escolhe avançar em vez de recuar. E lembre-se sempre, que você não está sozinho nesta jornada. Eu, Padre Pio, continuo intercedendo por aqueles que buscam o Senhor com sinceridade. Os anjos estão a postos esperando ordens do trono para intervir em seu favor. E, acima de tudo, o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, o dono de todo ouro e prata, está comprometido com sua prosperidade. Não porque você merece. Ninguém merece. Mas porque Ele te ama. E o amor genuíno sempre quer o melhor para o amado. Sempre quer ver o amado florescendo. Sempre quer ver o amado vivendo em plenitude. Então vá. Vá em paz. Vá em confiança. Vá em expectativa. Vá sabendo que sua vida mudou hoje. Que 2026 será lembrado como o ano em que tudo virou. O ano em que a maré mudou. O ano em que você finalmente saiu do deserto e entrou na terra que mana leite e mel.
E quando você estiver lá, quando estiver desfrutando da abundância, quando estiver vivendo em paz financeira, quando estiver ajudando outros a saírem da escassez, lembre-se deste momento. Lembre-se destas palavras. E lembre-se de que tudo começou com fé do tamanho de um grão de mostarda. Fé que foi plantada hoje. Fé que vai crescer. Fé que vai produzir frutos que permanecerão para a eternidade. Os números sagrados estão gravados em sua alma agora. 3, 7, 12, 40, 5, 1. Eles não são apenas números, são promessas vivas. São códigos de ativação. São chaves mestras. E você agora é o guardião dessas chaves. Use-as com sabedoria. Use-as com gratidão. Use-as com fé inabalável. E observe o céu se mover em seu favor de maneiras que vão superar todas as suas expectativas. Porque quando Deus se move, Ele não faz as coisas pela metade. Ele não dá apenas o suficiente. Ele dá abundantemente, acima de tudo o que você pode pedir ou imaginar. E isso é exatamente o que está prestes a acontecer em sua vida. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo. Nele, vou revelar as orações específicas que você deve fazer para ativar o poder desses números sagrados em sua vida. Orações antigas, que foram passadas a mim em visões celestiais. Orações que têm o poder de mover montanhas e transformar desertos em jardins florescentes. Clique no card agora e continue sua jornada de transformação. O céu está esperando por você, e sua abundância está apenas a uma decisão de distância.